Boa noite, irmãos, boa noite a todos. Grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui na casa de Deus, na igreja, para assim adorar o nosso Deus, poder falar assim um pouquinho mais dele, para nossas vidas. Pudesse ser realmente um grande conselho, conforme a oração do irmão, que pudesse mesmo ser um estímulo, para as nossas vidas, para a gente servir a Deus cada vez mais com empenho, Passando já a palavra, convido-vos à segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos, irmãos, a partir do versículo 1 até o 9, esse é o nosso estudo nesta noite, e eu dei como título, os degraus da fé. Acho que é importante a gente passar por alguns pontos que o apóstolo vai assim escorrer aqui nesta primeira parte. Irmãos, quando a gente lê essa carta do apóstolo Pedro, essa segunda epístola, do apóstolo Pedro, é impossível a gente não notar a preocupação que ele tem. São dois pontos que a gente encontra aqui com mais frequência, assim. Primeiro, ele tem preocupação com os falsos mestres. Se a gente for no capítulo 2, a gente vai ver falar dos falsos mestres, os enganadores. Então esta é uma preocupação do apóstolo Pedro para com aqueles irmãos, para com as igrejas. E um outro ponto tão grande quanto este é a própria fragilidade da igreja, a própria fraqueza da igreja. Então o apóstolo Pedro vai tratar disto, vai lembrar dos falsos mestres. Hoje nós não vamos passar por eles, mas esta é a preocupação do apóstolo. Irmãos, é importante a gente olhar esses dois pontos, porque eles eram antigos e estão até os nossos dias. Os falsos mestres e a nossa própria fraqueza. Então são dois pontos que a gente deve sempre cuidar, e o apóstolo Pedro, visando isto hoje, vai nos levar a galgar, a subir os degraus da fé, que é o título que nós demos para essa mensagem. Interessante que ele começa dizendo assim, versículo 1 e 2: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Interessante como que o apóstolo começa esta carta, irmãos. Primeiro, ele eu sou Simão, ou seja, ele está querendo atender aos judeus, aos hebreus, é o nome dele estando no hebraico. Simão Pedro. Pedro é o nome que lhe foi dado. Isso lembra muito os gentios, é o nome grego que lhe foi dado. Então, olha, percebe que ele está atendendo, ele quer atender a ambos, os hebreus e os gentios. E ele continua, servo. Antes de dizer apóstolo, ele diz servo. Esta palavra ela é muito importante da gente olhar ela, irmãos, porque esta palavra no original é escravo. Ele não quer se denominar apóstolo, ele quer dizer eu estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo. É bonito da gente ver o início dessa carta. Olha, este é um ponto que a gente deve ter preocupação em nossas vidas. Nós precisamos saber qual a nossa condição. Nós somos servos e o nosso Senhor é o Senhor. E irmãos, se a gente fosse para medir isto,
Isso tem uma distância muito grande. É importante a gente olhar por esse lado, porque nós encontramos com tanta liberdade nos nossos tempos. O irmão Ademir ontem falou de liberdade, da falsa liberdade que o mundo demonstra ter, quando na verdade não tem. Ele esmiuçou para a gente a importância disso. E às vezes a gente entra nesta mesma liberdade de achar que nós estamos muito parecidos com o nosso Senhor. Então o apóstolo Pedro, ele quis mostrar isso. Eu sou um servo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele é um escravo ligado ao seu Senhor, debaixo da autoridade do seu Senhor, em obediência, em respeito, em submissão ao seu Senhor. É muito fácil da gente ver isso, porque ele, como servo, ou como escravo, ou como comprado, ele sabe o preço que foi pago por ele. Se a gente voltar aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, ele quis mostrar isso para dizer isso para a gente. A gente precisa saber o preço que foi pago por nós, para então a gente se colocar no lugar que nós devemos estar. Servos, não somos senhores, servos, numa briga deles, ou numa discussão para ver quem era o maior, não é? Eles queriam, tem um que chega mais perto de Cristo, tem um que fala mais, tem um que é mais dado. Quem é o maior, Senhor? Como se ele fosse nomear alguém. E ele diz: para ser maior precisa ser menor. Então este é o nosso lugar. O apóstolo Pedro quis mostrar isso nesses conselhos que ele vai dar, para que eles não fiassem na condição dele de apóstolo. Precisam ouvir um mestre. Então é mais ou menos assim que ele começa. Irmão, o que a gente precisa ter em mente é esta grande separação que existe. Primeiro detalhe para a gente nesta noite, tá bom? Versículo 1, ele diz assim: então Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Irmãos, agora Pedro está dando a todos a mesma igualdade. Ele está dizendo para eles, para estes irmãos: olha, eu estou escrevendo a vós que são como a gente, os apóstolos. Veja o privilégio que esses irmãos tinham. Eles receberam a mesma graça que os apóstolos receberam. Aos que conosco, ou seja, junto com a gente, alcançou fé igualmente preciosa. Pedro dá a todos igualdade, e nós vamos ver aqui privilégios, igualdade nos privilégios, mas também nós vamos ver igualdade nos compromissos da fé. Não são apenas os apóstolos que têm compromissos com Deus, entende? Nós entramos juntos, é isso que ele está dizendo. Vocês entraram junto com a gente para receber a graça. O que nós ganhamos, vocês vão ganhar. Mas tem compromissos que nós, como apóstolos ou como servos, temos, e vocês também têm. O que precisa saber é que alcançaram aqui, irmãos, não foi por conta de merecimentos, tá bom? Isso é um detalhe muito importante da gente ver. Porque eu sou filho de crente, então por conta disto, porque eu sou muito bom,
eu sou melhor. Não. Não há merecimento aqui. Este alcançaram aqui que a gente vê esta palavra, ela transmite a mesma verdade que o Evangelho prega. Alcançaram por graça. Alcançaram por favor de Deus. E é assim a nossa fé, irmãos. Um dia o Senhor simplesmente olhou e disse: eu quero você. No ouvir da palavra nós acordamos. Pelo Espírito de Deus nós acordamos. E então damos um passo à frente. E então descemos as águas, conforme nós tivemos no último domingo, né? Ainda estou muito contente com isso. É um presente de Deus, né? Os irmãos aqui junto com a gente. Estão aí, os dois. Estão. Eu só vi o irmão João no começo, mas está toda a família ali. Irmão João e irmã Dilza. Irmãos, ganharam por graça. O apóstolo Pedro mesmo disse isso em Atos, capítulo 15, verso 11, dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele fazendo comparação entre gentil e judeu, né? Se a gente for lá nesse texto. Então, o que Pedro está falando é um presente que nós recebemos. E neste presente é um grande privilégio. Não é para todos. O presente que Deus está dando não é para todos. É para alguns, é para os que alcançaram com eles a fé igualmente. Mas também neste presente há responsabilidades, nós não devemos esquecer disso. Versículo 3 e 4, ele continua dizendo: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, você percebeu aqui que a natureza de Deus aqui ela é revelada não apenas em dar, você percebeu? Mas o apóstolo Pedro diz em dar tudo. Você percebeu isso aqui? Visto como visto como o seu divino poder nos deu tudo. Para eles, os apóstolos, e para os irmãos que eles estavam escrevendo, e para nós, irmãos, nos foi dado tudo. Mas nós precisamos saber que o preço que foi pago para que pudessem ser dadas foi caríssimo. Há um presente, mas teve preço altíssimo. O apóstolo Pedro já falou disso na primeira carta. Mais uma vez, às vezes a gente pensa que a gente merece a salvação de Cristo. Mais uma vez, às vezes a gente pensa que a gente pode então, por conta disso, dirigir nossas vidas do jeito que a gente quer, andar do jeito que a gente quer. E não é, irmãos. O preço que foi pago foi muito elevado. Às vezes a gente trata com descaso tudo isso. A salvação que nos é dada em Cristo Jesus. E nós levamos nossas vidas, sabe? É importante da gente pensar nisto. Estas grandíssimas e preciosas bênçãos que nos é dada, nós as obtemos simplesmente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
simplesmente em Cristo Jesus, mas elas foram caríssimas para Deus. Estas bênçãos, irmãos, que nos são dadas, foram caríssimas para o Cristo, para o Filho de Deus. Consegue entender isto? Por isso que se valoriza. Quanto maior o preço, não é assim? Mais a gente cuida. Se você ganhar um presente de R$1,99, nem sei se existe isso mais, você trata, no outro dia você, nem sei onde que eu pus aquilo mais, mas se for um presente caríssimo, você guarda, o menino não põe a mão, não é assim? E foram caríssimas, meus irmãos, são grandíssimas e preciosas, porque são encontradas somente em Cristo. Por isso, a luxúria, a corrupção, o pecado não deve andar com a gente. Não deve andar com a gente. Não pode atrair mais aqueles que gozam destas bênçãos. Não pode ser tão cativante em nossas vidas mais. Ontem o irmão Ademir pregou sobre Romanos capítulo 7. Que fala da luta do Espírito, ou da vontade de servir a Deus com a carne que habita em mim, que toma conta de mim. Mas, irmãos, a gente já não pode mais, deve ser uma luta, nós vamos ver com mais detalhes, uma luta feroz, para a gente não desapontar aquele que pagou um preço tão caro. Você está entendendo? O verso 4 diz assim, que nós havemos escapado já da corrupção, da concupiscência. Está falando de um novo homem que deve existir em nossas vidas. Um novo homem que deve começar a fluir cada vez mais, para a honra, para a glória de Deus. Versículo 5: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Este versículo aqui, nós vamos ver que Pedro é como se estivesse fazendo uma súplica para os irmãos, para aqueles que ele está enviando a carta. Lembra de privilégios? Que nós falamos de privilégios, que nós temos os mesmos privilégios que os apóstolos. Foi Pedro que falou. Mas agora ele vai apresentar as responsabilidades para as nossas vidas. Então nós vamos ver uma sequência aqui, que nós podemos chamar de uma sequência extraordinária, o que eu dei o título de degraus da fé, que nós devemos subir, sabe, irmãos? Então tem um presente lá no alto. Voar não dá, não tem condição. Dá um pulo, não alcança. Mas tem os degraus. Sabe, uma escada que leva lá na casa do irmão Ademir, lá na parte de cima. Já imaginou ali, irmão? Não tem como subir lá naquela parte. Mais que ele seja hábil, cria asas, ganha asas, não vai, não tem jeito. Tem que ser pela escada. Amados, é importante a gente dizer isto, que este processo ele é possível, mas não se alcança sem um esforço sincero. Subir esta escada é possível, mas de qualquer jeito não sobe.
não vai subir. E esse processo que nós estamos falando, ele é constante. Sabe? Constante. Progressivo em nossas vidas. Subiu um degrau, parou, não funciona. Progressivo, constante. É assim que deve ser. E ele começa dizendo: olha, vocês devem acrescentar a esta mesma fé. Lembra? Fé igualmente, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente. Acrescenta a esta fé, e vós também, 5, pondo nisto mesmo toda a diligência. Ele está falando de rapidez. Não posso ficar parado. Tem que ir. Tem que subir. Senão, lembra do grande presente que está aguardando a gente? Não vamos receber. Não vamos pegar. Com toda a diligência acrescentai à vossa fé a virtude. Virtude é ousadia e coragem. Na obra de Deus precisa. Não podemos ficar encostadinho num canto. Ah, mas é difícil, é o primeiro degrau. Quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho, é assim. Vai subir, agarra, segura, ainda cai. Talvez você lembre de algum fato com seus filhos. Ei, mas é mole. Não é mole, ele nunca fez. Então é difícil. Acrescentai ousadia e coragem. A fé com virtude, meus amados irmãos, é digna de louvor e é agradável a Deus. 2 Pedro, aqui mesmo, olha, no capítulo 1, a partir do verso 12, veja isso daqui: por isso não deixarei de exortar-vos acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Isso é ousadia. Ele quer deixar para aqueles irmãos um legado que eles não vão esquecer mais. É essa carta. Ele está dizendo: o Senhor Jesus já me disse que daqui a pouco vão me tirar daqui. Mas isso é ousadia, irmãos. Coragem para falar do Evangelho, para viver o Evangelho, de tal modo que a gente vai embora de um lugar para o outro e alguém diz: aquele cabra era feroz, viu? Ele foi corajoso. Eu recordo. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Hebreus capítulo 11, olha aqui o que é ousadia e coragem, irmãos. A partir do verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Isso é coragem. Veja a que ponto que eles chegaram com esta coragem de servir a Cristo.
Este é um degrau complicado para se subir. E é o primeiro que o apóstolo Pedro vai trazer para a gente. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que todo mundo é evangélico, mas falta um bom testemunho, sabe, aquela raridade de testemunho. Não estou falando por nós, viu? Mas todo é evangélico. É evangélico. Mas não subiram esse degrau ainda, porque não tem coragem. São ousados para falar um monte de besteira. Este texto de Hebreus é uma grande ousadia. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ter preguiça para testemunhar do nosso Senhor. E ele continua: acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, ou ciência, talvez em algumas traduções. Irmãos, nós podemos ser ignorantes em muitas coisas nesse mundo, viu? E às vezes nós somos, né? Mas nós não podemos ser ignorantes a respeito de Deus. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. Não tem como a gente defender. Por isso eu digo para você, isso é Bíblia, viu? Se você come só aqui, olha, está errado, irmão. Está errado. Precisa pegar sua Bíblia, precisa debruçar sobre ela, precisa pedir a Deus que pudesse lhe dar conhecimento, sabedoria, envolvimento. Precisa ser. Come uma vez por semana na igreja? Não tem jeito. Não vai ter conhecimento. Este conhecimento, irmãos, que o apóstolo está dizendo, ele vai fazer a gente julgar o que é certo e o que é errado. Se a gente não tem conhecimento, a gente não julga e aceita uma coisa que às vezes não deve. Você entende? Estão falando da tal de cloroquina, né? Bolsonaro quer que todo mundo tome cloroquina mesmo sem precisar. O outro diz, não pode. Vou eu opinar? Eu não entendo nada. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É, porque o Bolsonaro está certo. Ah, o doutor, o quê? Às vezes é politicagem, né? Nós acreditamos muito nisto. Mas vou opinar a partir do momento que eu conheço. E de Deus é a mesma coisa. Por isso esse degrau ele é importantíssimo, irmãos. Subimos o primeiro degrau, nós temos coragem, eu quero, olha, agora eu preciso de conhecimento, senão não tem jeito. O apóstolo Pedro mesmo escreveu aqui, 2 Pedro capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes é o quê? Antes de qualquer outra coisa. Sabe? Antes de qualquer outra coisa. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Percebe? Senão vai libertará porque está preso. Sem conhecimento. E tudo que mandam fazer, faz. Irmãos, crescer na graça e no conhecimento é Bíblia. Faça um teste. Tem que começar. Tem que começar. Simples, devagar, não queira, já li. Não, devagarzinho. Um versículo, mastiga ele bem, porque ele entala, né? É forte, tem que macetar bem, tal. Agora, engole. Tem que ter Bíblia. Este é o segundo ponto.
Este é o segundo degrau que o apóstolo Pedro que está mostrando para a gente. Versículo 6: e ao conhecimento, a temperança. Temperança é o domínio próprio, irmãos. É ter domínio da situação, sabe? Uma pessoa em controle de si mesma está falando disto. Só que aqui o apóstolo Pedro está puxando mais em controle, não permitindo que as suas paixões te dominem. Precisa ter controle na rua? Precisa. Não pode sair querendo brigar com todo mundo. Como diz o ditado, né? Pedi licença para Jesus e não aguentei, tive que entrar. Não. Isso também faz parte do domínio próprio. Mas aqui, falando das paixões do corpo, dos olhos, do desejo do corpo, irmãos. Não pode deixar que as paixões nos dominem. E olha, isso é um degrau difícil demais de subir. Sabe? Vai indo bem, é como o alcoólatra anônimo, né? Estou há 15 dias, aí caiu. Estou desde ontem, caiu. Domínio próprio é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo posso fazer, pois tudo do irmão Ademir. Liberdade, não. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, em outro texto da palavra de Deus. Porque eu sou livre, Jesus me libertou. Irmãos, um degrau mais difícil que o outro, você percebeu? Dominar as suas paixões, os teus olhos. Olha, irmãos, isso abre um leque tão grande. Pode ser um problema, não vou contar quais, vocês podem imaginar. Domínio próprio na rua também, mas domínio próprio sobre as tuas paixões. Neste quesito aqui, nossas línguas devem ser refreadas. Sabe quando você... Não aguentei, falei. Não, para com isso. Esse degrau é difícil subir. Eu não levo desaforo para casa. Estragou tudo. Pôs o pé no degrau, faz que nem o bebê que eu disse para você no começo. Vai com medo, agarrando, caiu de costa. Nossas línguas devem ser refreadas. Nossos lábios devem ser mantidos fechados muitas vezes. Não adianta sair falando, irmãos. É o tal do dar bom dia a cavalo, né? Fala tanto que o cavalo passa, bom dia. Não pode, sabe? Esse é o significado do ditado. A escolha de amigos para ter domínio próprio. Não adianta eu andar com um amigo que não quer isto. Aí eu vou estragar tudo. Entende? Os amigos. Escolha de amigos, lugares que nós vamos frequentar, irmãos. Não adianta dizer, olha, o domínio próprio, eu vou lá no meio da bagunça. Já estragou tudo. Lugares devem ser, os lugares que a gente frequenta devem ser avaliados. As práticas a que nos entregamos, irmãos, tudo deve ser julgado debaixo da vontade de Deus. Não é o que eu acho. Não tem nada a ver, sabe? É um degrau difícil subir. Amigos devem ser deixados de lado às vezes. Mas o meu chapa,
que há tanto tempo eu ando, é assim, para poder subir esse degrau, ele não vai subir com você. Entende? O apóstolo Paulo ousou dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não dou o que o meu corpo quer, porque se eu der, eu me perco. Eu deixo ele escravo, porque se eu der as asinhas para ele, ele voa e eu me perco. E eu não quero estragar o testemunho que eu estou dando. É isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, lembra que eu falei para você, é possível, mas de qualquer jeito nós não vamos subir. Não vamos subir. E aqui ele continua dizendo, versículo 6, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência. Mais um degrau. Nesta nossa vida, irmãos, nós vamos perceber o seguinte, que não é nada fácil. Eu sempre fico imaginando que a igreja tomou mais ou menos os passos da nação de Israel quando saiu do Egito. Sabe? Não é avenida, não. Não é atravessou o mar e chegou, não. Se fosse para ser assim, o Senhor nos dava a salvação e já nos tirava a vida e levava a gente para o reino, não. A gente sai para um caminho no deserto. Nós vamos perceber isso. Quando a gente quer ser fiel a Deus, nós vamos saber, rapaz, é tudo difícil. Esses degraus para subir é muito difícil. Achei que era perto, dava para olhar, a minha vista parece que atrapalha, parece que era só chegar correndo e subir. Não, não é. Paciência, nesta vida nós vamos perceber que nós não estamos imunes a angústias, a tribulações, a dificuldades, a perseguições e fraquezas. Além de tudo isso que a gente tem, nós temos as fraquezas, nós fraquejamos, no meio do caminho a gente fraqueja. Por isso nós precisamos desenvolver a paciência. As coisas não dão certo. Já viu aquele que vai fazer um serviço? Mariana está assim, já puxou por uns adornos aí. Ela vai começar a fazer um negócio e faz, não dá certo. Como se mordesse a língua resolvesse. Desenvolver paciência. A paciência suporta, irmãos. A paciência pondera as coisas para a gente não estragar. Aos Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, eita, me ajudem alguém? Só para comecinho? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eita, é mole isso? Esperar o que não vê. Eita, isso é paciência. Se você olhar versículo capítulo 11 de Hebreus, você vai ver pessoas assim, lutando com a vida, morrendo servindo o Senhor. Vida fácil nem um pouco, vida dura, mas esperando com paciência.
esperando sem ver, só com paciência, viu, meus irmãos? As promessas de Deus para a sua vida, esperando sem ver. Não consegue ver. Ah, meu Deus, mostrou um cantinho. Ah, agora eu vou pegar firme, porque eu vi. É fácil. Paciência. Crendo somente na sua palavra. Crendo somente na sua palavra. Crentes verdadeiros não desistem, irmãos. Eles continuam. É difícil e continuam. Esta paciência que nós estamos falando desenvolve a capacidade da gente lutar com as nossas fraquezas, mesmo com perdas. Mediante aquilo que a gente crê. É isso que nós encontramos em Hebreus capítulo 11. Muitas perdas, não tem problema. E nós vamos continuando. Mas tem que ter paciência. Senão a gente perde o jeito, viu? Deus não dá as coisas para a gente com mais dificuldade, às vezes, provas maiores, porque a gente não suporta. A gente não tem paciência. Mas este é um degrau importante para chegar lá no final. Nós mais velhos, nós vamos... talvez você saiba o que eu estou dizendo. Tem uma escada meio comprida, os degraus meio longos. Você viu que aqui é tudo degrau difícil, hein? Não tem nenhuma moleza, não. Eu imagino uns degraus, mais altos. Tem como pular de 2? Não, é pular e cair. Não tem jeito. Para quem é mais velho, então, com o joelho danado, como o meu, nem as escadas menores, tem que levar um pezinho na frente, o mesmo depois, e é sempre assim. Eu já estou assim, viu, Antônio? Vou andar que nem... já doeu, inclusive. Paciência. Precisa ter, irmãos, paciência. Esse é um degrau que a gente encontra aqui. E ele continua dizendo: e a paciência, a piedade. Piedade é o amor e respeito às coisas religiosas. Isso é piedoso. Isso é ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Ter amor e ter respeito às coisas religiosas. Por exemplo, é estar na igreja para louvar a Deus. Não vemos aqui por outro motivo. Entende? Este é um lugar separado por Deus. Desde muito tempo atrás. Por isso é um lugar de respeito. Mascar chiclete? Nem pensar. Senão, perdeu. Deus falou e a gente não escuta. E a roupa? De qualquer jeito? Não faça isso. É um lugar especial que Deus vem para falar com a gente. Dormir aqui de maneira nenhuma. Não pode. Isso é piedade, irmãos. Estar na igreja para louvar, para adorar aquele que um dia pagou um preço muito alto por nossas vidas. Interessante como que é isso. Hoje também acontece isso, só que antigamente nós éramos mais... antigamente, meu é bem para trás aí de vocês. E uma vez, nem me lembro que governador que era aquele. Talvez alguém mais velho veio aqui em Chute. Eu não me lembro quem que era aquele governador. E o povo... é o doutor fulano de tal. Eu não sei... Lembram disso? Irmão Pedro, você lembra? O senhor é de 1800 também, igual eu?
Não lembro que governador que veio, não recente agora, teve um, parece que veio. Paulo Maluf, justo esse, irmão. Paulo Maluf. E o povo, e o homem, e o povo. Para ouvir, é o governador, ué. E nós chegamos para ouvir a Deus. Eu não aguento mais. Se demorar, eu caio. Irmãos, isso é piedade. Você me entende? Isso é piedade. Adorar a Deus por amor, por aquilo que Ele nos fez. Nós precisamos aprender a defender a palavra. Olha o conhecimento lá atrás. Defender a palavra, fala um monte de besteira. Eu fiquei quieto porque, entende? O cara é briguento. Não, precisamos defender. Ele pode não gostar, mas nós precisamos defender a verdade. Amar as ordenanças. Nós tivemos domingo passado as ordenanças, né, cumpridas aqui. O batismo por imersão, depois da confissão dos irmãos. Nós tivemos a ceia com um pãozinho ázimo. Para que tudo isso? Muito mais fácil comprar um saco de pão da padaria e cada um come um pedaço maior e nós vamos de barriga cheia. Errado! Nós devemos adorar, glorificar a Deus quando a gente vê está cumprindo tudo. A igreja continua cumprindo as ordenanças do jeito que precisa ser. Com zelo. Estava meio ruim o pão, né? Você percebeu? Botou um sal, o meu veio um sal a mais. Irmãos, piedade é sentir a representação que representa. Então nós compungimos o nosso coração. Tomei, nem peguei. Não pode. Piedade é isso, esse é um degrau difícil de subir. É um degrau difícil de subir. Amar as ordenanças, amar todo momento do culto. Entramos para dentro como se fosse soldado. Sentamos. Acabou. Eu estou adorando a Deus. O Senhor vai vir para esse lugar, vai dar o conselho dele. Então eu me achego, me seguro, minhas crianças, vem cá, é aqui o negócio. Eles não escutam ainda, né? Não entendem, não tem problema. Mas se nós agirmos assim, eles vão aprender que é assim que serve a Deus. Isso é piedade, momento íntimo do culto. O salmista disse no Salmo 69:9: pois o zelo da tua casa me devorou. O zelo da tua casa me consumiu. Eu fiquei a nada no lugar de ser onde o Senhor vinha para falar. Eu fiquei reduzido a nada. Então, irmãos, olha que degrau importante para chegarmos lá no final. Precisa acontecer. Mas é uma sede que não acaba mais. Bebe uns 5 litros de água no começo, depois vai ter que ir no banheiro. Consegue entender? Esse é um momento reservado. O Senhor Deus está de lá, manda o seu servo para falar. Fomos embora. A manuquinha foi embora. Deu vontade de ir no banheiro. Você está entendendo? Irmãos, isso é piedade. Zelo por aquilo que nós consideramos sagrado. Isso daqui não é um culto sagrado, amém? Ora, um culto a Deus é sagrado. Esse é um degrau difícil de subir. Versículo 7: e a piedade, o amor fraternal.
amor fraternal é bondade, irmãos. Deixa de ser bom. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Este versículo ele dá sentido de uma família. Você ama os seus filhos, seus pais. Esse versículo ele dá sentido, ele mostra um relacionamento de uma família, membros de uma mesma família. Amados, deve haver entre nós uma cooperação evidente. Sabe? Vamos supor que nós estivéssemos num barco, remando, tá? O bravo mar, o deserto, nós falamos agora há pouco, o deserto. Mas vamos supor que agora nós estamos num bravo mar, e tem remo para todo mundo, e eu estou assobiando. Isso não vai dar certo. Não funciona. Tem que pegar e remar, irmãos. O trem vai afundar, entende? Esse é o amor fraternal, irmãos. Demonstração de que eu estou do mesmo lado. Prova de que eu estou do mesmo lado. Eita, degrau difícil de subir. Sendo uma igreja, nós somos juntos. Nós somos uma família. Nós compartilhamos privilégios, conforme o apóstolo disse. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quer dizer, nós compartilhamos os mesmos privilégios. Um dia nós vamos ser salvos igualmente. Mas nós precisamos também compartilhar as mesmas responsabilidades. Uma visita ao pastor, deve sim, é trabalho dele, mas é meu também. Um conselho, o pastor, sim, deve, mas é meu também. Às vezes é eu que pego alguém precisando de um conselho. Consegue ver isto, entender isto, meus irmãos? É se alegrar com os que se alegram, já viu isso? E chorar com os que choram, porque assim é a vida nossa. Ora tem um sofrendo, ora tem outro pedindo oração, ele está angustiado, é a labuta que nós falamos aqui, que nós não estamos livres, ora um, ora outro. Comigo está tudo bem, não mexa comigo. Não. Dentro de casa como que é? O irmão Demir esses dias acordou de madrugada para levar a irmã Abigail lá, não é assim, irmão? Não foi isso que você vai, alguns dias já, né, irmão? E vai resmungando? Não, é a mãe. Não gostaria de levantar no meio da noite, ninguém gostaria. Mas vai. Isso é igreja, irmãos. É a gente ser atento, sabe? Às vezes a gente anda, cai um morto. Atento. Eu estou bem. Eu vou orar por aquele que nem veio no culto hoje. Eu estou orando por você. Diga para ele. Mostre para ele. Eu me preocupo com você. Estou orando por você. Está chorando, está com problema, e nós vamos lá. Mas às vezes não quer que... é difícil. Mas é isso que nós gostaríamos de fazer.
Ah, não foi, não quer. Não tem problema, eu oro. Deus vai escutar a minha oração por aquele irmão, por aquela necessidade. Deve haver em nós, meus amados irmãos, uma evidência de amor que cuida uns dos outros. Deve haver em nós, esse é um degrau que nós estamos subindo agora, nós estamos chegando no fim. Deve haver em nós. Uns demonstram mais, eu sei disso. Tem gente que é seco, né? Seco, que parece que está indo para o inferno. Mas ele é um crente, é o jeito dele. Mas ainda assim ele diz: estou orando por você. Estou orando pela sua família. Um laço familiar. Aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer, dá para notar: qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, é do diabo. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Está no nosso coração. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Acabou. Decretou. A igreja é uma família, irmãos. Este é um degrau difícil de subir. Tem gente de todo jeito, né? Dentro de casa já é ruim o negócio. Não é? A gente já acha os entreveros, né? Como diria meu pai. Na igreja é a mesma coisa. Aquele lá, não sei o que, não tem problema, nós somos da família. E nós pedimos a Deus. E nós continuamos a pedir a Deus. Esta palavra, amor fraternal, irmãos, ela é composta de duas palavras gregas. Filéu, eu amo. Adelphos, o irmão. Versículo 7 ainda. E ao amor fraternal, o amor. Aqui está falando da caridade. Talvez algumas traduções estejam caridade. É o amor ágape. Amados, agora nós saímos. É o último degrau para a gente subir nesta noite. Nós saímos do amor fraternal, aquele amor que a gente cuida, para um amor que a gente vai doar, se precisar. Tá? Nós saímos do amor fraternal para um amor ilimitado e profundo. Ou seja, a fé se desenvolveu. Agora nós atingimos o ápice, o mais alto dos degraus. A tal ponto que nós nos entregamos uns pelos outros. Foi isso que o Senhor fez por nós, irmãos. Isaías 53:10 diz assim que, todavia, ao Senhor agradou Moê-lo. Olha só o que é isto. Você consegue entender? Eu não entendo. Todavia eu agradei sacrificar o meu filho por uma cambada. Eu não entendo. O meu filho vai dizer para mim: pai, o que você fez? Foi isso que Deus fez, por mim e por você. Foi isso que Ele fez por a gente, por nós. O degrau mais alto, irmãos. E nesta noite não tem como a gente chegar aqui, se a gente não galgar um por um dos nossos degraus que a gente viu aqui. Não sei como que eu falo para você, como que é que nós precisamos fazer. Isso você vai descobrir quando chegar no seu momento. Versículo 8 e 9 para a gente terminar. O apóstolo Pedro continua dizendo: porque se em vós houver e abundarem estas coisas,
não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É maravilhoso a gente ver crentes que crescem. A gente anda numa seca muito grande, sabe, irmãos? Na nossa vida a gente percebe, meu Deus, agora nós paramos de crescer, nós estamos estéreis. E talvez a gente olhe e não veja muito, mas é gostoso ver alguém que se desponta, que cresce. Ele está envolvido. Ele é uma pessoa que pegou a Bíblia para ler. Por exemplo, ele quer conhecimento. Ele já está no meio da Bíblia. Ele vem contar para você. Eu estou já... Amém, meu Deus. Ele está andando. Ele está subindo o degrau da fé. Ele está caridoso. Hoje eu estava no trabalho e pensando num rapazinho lá de Pereira Barreto. Do nada assim me veio isso. E Pedro, bom, ele é filho do irmão Pedro, o bombeiro, né, irmão Ademir? Pedro. E ele chega na igreja, é um jovenzinho, sabe, assim, do tamanho dos nossos. E ele vem pacientemente. Boa noite. Boa noite. Mas um por um, eu fiquei pensando aquilo. Eu já estava pensando nisso. Não era para colocar ele aqui agora não, sabe? Mas me veio de novo ele na cabeça. Um por um. Pelos velhos, pelos jovens. Ele é dado, ele é da família. Você entende? Então é gostoso a gente ver assim. Não sei o que você desponta, irmão. O fato é que quem está olhando, está vendo você fazer para Deus. Essas pessoas, em vez de dar trabalho, eu até coloquei isso aqui, eles trabalham, eles estão trabalhando. E é interessante que ele chama de cego, os que não conseguem subir o degrau, ele chamou de cego aqui, versículo 9, são cegos, nada vendo, não se esquecendo por conta do pecado, por conta da fraqueza, é que estão cegos, continuam mergulhados, eles não foram mudados. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo, ao longe, quer dizer, ele não consegue ver as promessas de Deus, por isso, não vou subir, não, lá não tem nada, gente, não estou vendo nada, não dá para ver, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, vive do mesmo jeito, falta discernimento, estão ocupados com o agora, irmãos, estão vendo apenas daqui ali, olha, vivem para o presente século. Irmãos, o mundo é corrupto, o mundo está mergulhado nisto que nós estamos vendo, mas os santos não são do mundo. Nós tomamos outro caminho, pela graça de Deus. Que o Senhor pudesse nos abençoar e nos fortalecer e nos animar para a gente subir essa escada. Em nome de Jesus. Amém.